irmãos, eu quero compartilhar um texto muito conhecido da palavra de Deus com você. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu quero ler somente do versículo 45. Isso, João. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu só quero ler do versículo 45 ao 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto, um texto bastante conhecido, nos relata um episódio dos mais conhecidos da Bíblia, mas eu quero, nos próximos minutos, meditar um pouco nele com você. Sabemos que hoje nós vivemos em tempos de guerra. E aqui nós enfrentamos uma guerra. A guerra de Davi e Golias. Uma guerra travada entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. Golias estava ali. Primeiramente, a gente precisa entender que Saul, até esse momento, colecionava muitas vitórias enquanto rei. Saul já tinha vencido os amonitas, Saul já tinha vencido os moabitas, os edomitas, já tinha enfrentado uma guerra com os filisteus e já tinha vencido. E no capítulo 15, Saul acaba de vencer os amalequitas. Se a gente lê o capítulo 14, versículo 48, você não precisa ler, mas diz a palavra de Deus, que Saul, para onde quer que ele se voltava, ele tinha vitória. A Bíblia diz que ele guerreou com vários dos seus vizinhos e logrou êxito, teve sucesso. A Bíblia diz que ele foi um rei valoroso, um rei corajoso, que feriu aos amalequitas e libertou Israel das mãos de todos que se levantavam contra ele. Sabe, meus irmãos, e agora mais uma vez está o exército de Israel diante dos filisteus. E eu sei, irmãos, que os filisteus, eles conheciam a força do exército de Israel. Eu tenho certeza que os generais, os chefes do exército filisteu, sabiam que estavam diante de um grande exército e de um rei valoroso, de um rei corajoso. Eles sabiam que se enfrentassem Israel, exército contra exército, havia grande chance do exército filisteu ser derrotado. Então, surgiu dentro do exército filisteu uma estratégia. Qual era a estratégia? A estratégia se resumia em um nome. E o nome da estratégia chamava-se Golias. Golias se levanta com um objetivo: enfraquecer aquele exército potencialmente vitorioso. Enfraquecer aquele exército que colecionava nos últimos dias diversas vitórias, como já disse anteriormente. O objetivo de Golias era esse. E é tanto, irmãos, que no capítulo 17 que nós lemos, uma das alegações de Golias, quando se apresenta para o exército de Israel, é a seguinte: por que saíram todos vocês para pelejar? É como se o exército filisteu estivesse dizendo através de Golias: a gente não quer enfrentar todo o exército. Porque se nós enfrentarmos todo o exército,
Se todo o exército de Israel vir contra nós, nós corremos chance de perder. Não queremos combater exército contra exército. A estratégia dos filisteus consistia em levantar Golias para chamar uma guerra de homem contra homem, mas antes disso, enfraquecer a moral, enfraquecer o ânimo do exército de Israel. E a estratégia de Golias consistia em duas palavrinhas-chave que eu anotei. A primeira palavra-chave da estratégia de Golias chamava-se imponência. O que significa imponência? Imponência, segundo o dicionário, é a qualidade daquele que é imponente. Até agora, pastor, o senhor não falou nada. O que é ser imponente? Imponente é aquele que se impõe. Olha só, a estratégia do exército de Israel, do exército filisteu não era enfrentar todo o exército, porque se enfrentasse todo o exército, corria a chance de perder. Levantaram Golias com um primeiro objetivo: impor-se. Golias ali estava se impondo diariamente contra o exército de Israel. E a segunda estratégia era a intimidação. Golias queria se impor e Golias queria intimidar. E o que significa intimidar? É amedrontar. Intimidar é provocar receio, apreensão, é amedrontar, é colocar o temor no coração do outro. E foi exatamente isso que Golias fez. Era exatamente isso que Golias fazia diante do povo de Israel. E ele conseguia se impor e intimidar Israel de três formas. Primeiro, através do seu tamanho. Através de quê, pessoal? Seu tamanho. A Bíblia diz que ele media quase 3 metros de altura. E dessa forma ele conseguia se impor, porque ele tinha grandeza. A segunda forma de Golias de se impor e de intimidar Israel era em função das suas armas. A Bíblia diz que ele tinha uma couraça que pesava 60 quilos. A Bíblia diz que as suas lanças eram grossas e pesadas, e a ponta da sua lança pesava 7 quilos. A Bíblia diz que ele tinha um escudo que era tão pesado que só um homem sozinho tinha que carregar. Irmãos, mas a principal estratégia de Golias para se impor e intimidar Israel não foi somente o seu tamanho, tampouco somente as suas armas, mas também Golias se utilizou da sua linguagem. Golias também se utilizou do seu discurso. E isso fica muito claro quando ele diz: olha, eu não sou filisteu, vocês não são servos de Saul, escolha um, que venham até mim, a gente lute de igual para igual. Isso está claro no versículo 8. E Golias diz: se ele pelejar comigo e me ferir, seremos servos. Agora, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Eu desafio hoje o exército de Israel: dai-me homem para que pelejemos. Tem homem aí? Quem é que vai vir contra mim? Então, através dessa associação de grandeza, armadura e linguagem, a Bíblia diz que Golias buscou se impor e provocar apreensão, medo, receio, intimidação no coração do exército de Israel. E qual foi o resultado disso? No capítulo 17, que nós lemos, no versículo 11, a Bíblia diz que quando Saul e todo o exército ouviram essas palavras, a Bíblia diz que eles se espantaram e temeram muito. Espanto, temor são sinônimos de medo. A Bíblia diz que o tamanho de Golias, as armaduras de Golias e a linguagem de afronta, de provocação de Golias foram suficientemente fortes para amedrontar aquele exército que, repito, até agora colecionava vitórias. Um exército que foi incapaz, diante de Golias, de dizer: peraí, nós já vencemos os filisteus uma vez.
aquele discurso, aquele cenário montado de Golias foi suficiente para que o exército de Israel se esquecesse do que Deus já tinha feito anteriormente na vida deles. Aquele cenário foi adequado para que diante de instantes sumisse toda a confiança do coração do exército de Israel. Esse é o cenário que está posto. A Bíblia diz que isso foi ao longo de 40 dias. Uma verdadeira... Vamos lá, você sabe a palavra, você está ouvindo muito esses dias. Uma verdadeira quarentena. Já ouviu essa palavra? Uma verdadeira quarentena. Onde o diabo buscou nessa quarentena... Você está começando a entender a palavra? Onde o diabo buscou nessa quarentena fazer o que, pessoal? Amedrontar. Levantar um Golias para Israel, querendo mostrar-se maior do que a fé de Israel, maior do que o Deus de Israel, querendo mostrar que as suas armas eram mais poderosas do que as armas de Israel, e querendo com a sua linguagem, nessa quarentena, intimidar Israel, trazer o medo, roubar a fé, enfraquecer, para que aquele exército que era vitorioso, que colecionava vitórias, fosse para trás dos rochedos se esconder com medo de Golias. Irmãos, se eu parasse por aqui, você já entendeu a palavra de Deus para a tua vida hoje. Olha aqui para mim, nós vivemos um tempo de guerra. E o diabo tem levantado Golias esses tempos de quarentena para afrontar a igreja, para tentar enfraquecer a tua fé. E esse Golias que tem se levantado, que eu posso chamar ele de tudo, irmãos. Eu posso chamar ele não só de Covid-19, eu posso chamar ele de depressão, porque eu tenho acompanhado funcionários que estão em depressão, síndrome do pânico, e tantos outros males que o diabo tem levantado nessa quarentena, que lá, naquele episódio foram 40 dias, mas que a nossa quarentena já vai completar um ano, mas que tem sido capaz de enfraquecer a fé de muitos, de levar muitos para trás dos rochedos. Por quê? Porque em algum momento focaram no tamanho de Golias. Em algum momento olharam para as armas de Golias e passaram a olhar para as suas armas e disseram: eu com essas armas eu não vou vencer. Em algum momento se deixaram seduzir pela linguagem de Golias e se amedrontaram. A doença é muito infecciosa, ela é letal, ela mata, e não sei o quê, e se isole, fica em casa e não saia, e não sei o que lá. Irmãos, isso tudo pode ser verdade? Sim, pode. Golias não era um fantasma, era um homem de verdade. Ele não era um mito, estava ali diante de Israel. Eu não estou querendo, irmãos, que eu e você como igreja assumamos uma postura negacionista, não é isso. Precisamos enfrentar, mas não podemos deixar com que Golias sufoque a nossa fé e nos leve para trás dos rochedos. A Bíblia diz que ele desafiava, ele afrontava. É isso que o diabo tem feito, irmãos, diariamente. Tem tentado afrontar a igreja, afrontar a fé, intimidar os crentes. Crente com coragem para tudo, mas enfraquecendo, esmorecendo na fé, na vida espiritual, na comunhão com Deus. Crente que aumentou o tempo de rede social, mas diminuiu o tempo de Bíblia. Porque, o que é isso? É efeito da quarentena, irmãos. Acredite, sim ou não, irmãos? Nesse um ano aumentou o tempo de Netflix, diminuiu o tempo de igreja, diminuiu o tempo de oração. Na quarentena eu engordei. Por quê? Porque deveria estar jejuando mais e se aproximando de Deus. Irmãos, despertemos, porque é tempo. E aí, meus amados irmãos, como o tempo é curto, diante desse cenário, o exército de Israel está onde? Atrás dos rochedos. E aparece um homem, chamado Davi. Você sabe, foi ele que derrubou o gigante.
Mas o que eu queria hoje conversar com você, o que Davi tinha de diferente em relação a todo o exército de Israel. E é isso que você precisa entender. Ah, pastor, mas todo mundo diz isso. Todo mundo diz que 2 milhões de pessoas vão morrer em Manaus e que a gente tem que ficar preso em casa e que a gente não sei o que lá e que a nossa única esperança é a vacina e que não tem remédio e que eu não sei o... Irmãos, olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Todo Israel estava nessa condição atrás do rochedo. E Davi chega, será que só Davi estava certo? Irmãos, nós precisamos, como igreja, ser diferentes. E o que fez de Davi diferente de todo um exército? 5 coisas. Pastor, o senhor tem certeza que esse culto vai acabar às 18h15? Vai, porque vai ser rapidinho. 5 coisas. Primeiro, por que Davi não se deixou intimidar pelo gigante e ele não ficou lá com medo do gigante atrás da rocha? Primeiro, porque ele tinha a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. No capítulo 15, Saul perde a unção. Capítulo 15, Saul perde a unção. No capítulo 16, Davi recebe a unção. No capítulo 17, Saul e Davi enfrentam Golias. Saul seco, Saul vazio, Saul se batesse naquele vaso, oco por dentro. E onde? Atrás do rochedo, com medo de Golias. Não, eu não vou para a igreja, eu não vou para a escola. Irmãos, tem crente que está tão seco que ele tem medo de pegar Covid até pela live que o pastor faz na quarta-feira. É verdade. Tem crente que assiste a live com tanto medo que põe a máscara e toma banho de álcool, porque está atrás do rochedo. Irmãos, eu vou falar para vocês, pastor Elionai, me permita, o quanto eu tenho admirado, entendeu? A vida do pastor Elias. O pastor Elias tem sido um guerreiro, irmãos, nessa obra, e tem enfrentado e Deus tem guardado. Era para o pastor Elias estar onde? Atrás do rochedo, né? Escondido aqui, morrendo de medo. Não, a minha idade, não sei o que lá e tal, o pastor Elionai, me libere aí, tenha misericórdia. Mas sabe o que é isso, irmãos? É crente cheio do Espírito Santo. Enfrenta Golias. Enfrenta Golias. O que tem que fazer? Colocar máscara, lavar a mão, tá bom, eu vou fazer isso, mas eu não vou me esconder de Golias, eu vou enfrentar a luta, eu vou enfrentar a dificuldade, porque Deus está comigo. Oh, aleluia! É crente cheio do Espírito Santo. A diferença de Saul para Golias é essa. Lá está Saul seco, Saul sem vida com Deus, Saul distante do Senhor, o Espírito Santo passando longe. Está lá Saul amedrontado. Aí chega um cheio da unção, cheio do Espírito Santo, e diz, tá, tem que colocar máscara, eu coloco, tem que lavar com álcool, eu lavo, mas eu vou enfrentar Golias, ele vai ser derrubado, porque o meu Deus é maior, ele me dará vitória, Deus está comigo. É isso, irmão. Primeiro, tinha unção de Deus. Segundo, o que fez de Davi diferente a ponto de derrubar Golias, de enfrentar a pandemia, de derrubar o Covid, de enfrentar o medo e de não ir para trás do rochedo? Compromisso com as coisas do Pai. Versículo 13, versículo 15, a Bíblia diz que ele ia lá na guerra e voltava para cuidar das ovelhas do Pai. Versículo 15, ele ia lá no fronte de guerra, via como é que estava, e voltava para cuidar das ovelhas do Pai. Ia lá na guerra, via como é que estava e voltava para cuidar das ovelhas do Pai. Pastor, pandemia, bora deixar, pastor, negócio de obra de Deus deixa para depois. Vamos deixar passar esse negócio.
Vamos deixar passar. Pastor, não está dando, o senhor me perdoa, o senhor entende, né? Irmão, Deus entende tudo. Entenda algo. Deus entende tudo. Pastor, Deus vai entender. Vai. Mas segura o couro. Tu aguenta? Irmãos, tem crente que está esperando tudo passar. Pobre coitado. Tenho pena de ti. Irmão, não vai passar. Pastor, quando tudo voltar ao normal, olha aqui para mim, não vai voltar. Pastor, quando as coisas melhorarem, deixa eu te falar uma coisa, só vai piorar. Tá amarrado. Aí tem crente em casa fazendo assim, ó. Tá amarrado. Irmãos, olha aqui nos meus olhos, ei. Nós somos a geração que estamos experimentando o princípio das dores. Princípio. As dores tendem a se tornar mais intensas. Pastor, o que é isso? Olhe nos meus olhos. Você quer ser igreja? Você quer ser igreja? Você quer ser o servo bom e fiel? Você quer ser aquele que o Apocalipse diz ao que vencer? Suporte. Cuide das coisas do Pai, seja um servo bom e fiel, faça a obra de Deus, tenha compromisso com a casa de Deus, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Aqui, pastor Elias, passei 3 semanas sem vir na igreja, mas deu domingo de manhã, ou no máximo na hora do culto, pastor, está aí minha oferta, está aí, ó. Tem crente que está aproveitando o que não tem, sabe para quê, irmãos? Senhor, muito obrigado que não está tendo culto, a gente economiza, sabe como é que é, crise financeira, impacto da pandemia. Cadê o compromisso com as coisas do Pai? Cadê? Davi ia para a guerra, enfrentava Golias e voltava para cuidar das ovelhas. Você está entendendo isso, sim ou não? É obra de Deus. Terceiro, irmãos, que eu prometi que ia ser rápido. Por que Davi derrubou o gigante? Primeiro, tinha unção de Deus. Segundo, compromisso com as coisas do Pai. Terceiro, noção clara de quem é Deus. É isso que faltava para Saul. Saul olhou para Golias, a fé dele se escafedeu. Tem crente que está olhando para o Covid e está esquecendo de Marcos 16. Está esquecendo da oração da fé que salvará o enfermo. Está esquecendo de Isaías que diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas pastor, e quantos que já partiram? Aí é uma outra história, irmãos. Aí é conversa para mais da conta. Porque também tem muitos crentes, irmãos, que estão com tanto medo do que nós estamos vivendo, sabe por quê? Porque esqueceram que a vitória do crente está no céu. Tem crente com medo da morte, porque está muito plantado nessa terra, irmãos. Tem crente que está com muito medo, porque as raízes dele estão aqui, estão fundadas aqui. É o mesmo louvor. Quando terminar essa vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, tá certo? Voltados para mim, conta-nos como você, irmão, perdeu, foi derrotado e chegou aqui. Assim que diz? Mas tem crente que está achando que é isso, pastor. A gente canta, sabe o quê? Conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E aí a gente acha que graça é só aquilo que o pastor Anderson falou, eu venci o Covid, é graça de Deus. Não, a maior graça de Deus é chegar lá. Essa é a maior graça que nós podemos receber do Senhor, irmão. Se é para Jesus, é mais forte. É eu e você podermos chegar lá cantando graça, graça superabundante. Você está entendendo a palavra hoje, sim ou não? Noção clara de quem Deus é.
Primeiro, versículo 26. Davi sabia que servia a um Deus vivo. Deus vivo. Quem é esse tal? Do Deus vivo. Marquinhos Gomes canta, né? Hoje eu estou musical. O meu Deus não está morto. E tudo no mesmo tom. Nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de ouro e nem de... Irmãos, quantos aqui servem a um Deus vivo? Levante sua mão. Se tu serves a um Deus que é vivo, um Deus que não está morto, um Deus que não está pendurado, por que temer Golias? Ele vive. Segundo, Davi diz, um Deus que livra. Versículo 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Davi sabia que servia a um Deus vivo. Davi sabia que servia a um Deus que livra. Terceiro, Davi sabia que servia ao Senhor dos exércitos. Versículo 45 diz, Davi, porém, tu vens contra mim e tal, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quarto, Davi sabia que servia ao Deus de Israel. Não, ele não é o Deus dos filisteus, não, ele é o Deus de Israel, ele é o Deus do meu povo, ele é o Deus que eu sirvo. Deus vivo, Deus que livra, Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Versículo 47, o Deus que salva. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Você serve a um Deus vivo que livra, Ele é Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus que salva. E o versículo 47 diz que Ele é o Senhor da guerra. Qual é a guerra que tu tem enfrentado, irmão? Ele é o Senhor da guerra. A guerra é do Senhor. Sabe qual é o problema? Eu penso que a guerra é minha, meu irmão. Ah, pastor, essa minha guerra aqui, essa tua guerra. Tu estás passando por ela, mas ela é de Deus. Aleluia! Aleluia! Davi tinha noção clara de quem é Deus. Por isso, Golias era grande, mas ele, como tinha noção de quem era Deus, ele sabia, esse gigante pode ser grande, mas eu sei o Deus que eu sirvo. O tamanho de Golias não se impõe e ele não me intimida. Aleluia. Quarto lugar e penúltimo, Davi tinha noção clara de quem ele era. Olha aí, irmãos, tinha a unção de Deus na sua vida, tinha compromisso com as coisas do Pai, tinha noção clara de quem é Deus. Quarto, tinha noção clara de quem ele era. Versículo 26, ele diz, quem é esse incircunciso para lutar contra o exército do Deus vivo? Então ele sabia, eu sou exército de Deus, eu sou soldado de Deus, sou guerreiro de Deus. Soldado é para enfrentar a guerra. Soldado entra para viver. É isso, irmãos? É isso? Aí, esqueça, não tinha Covid, tá? Volte um ano atrás, rebobine a fita. Todos os assembleianos cantando bonito, bem forte, marchando. Soldados somos de Jesus e campeões do bem. Veio a Covid. É para morrer. Irmãos, mas aí a gente o quê? Se amedronta. Davi falou, eu vou. Eu posso até morrer, mas é se Deus deixar. Meu Deus é soberano. Se for para morrer, eu vou morrer. Mas eu vou morrer lutando pelo nome do meu Deus. Irmãos, se a mensagem não está agradando, me perdoe. É a palavra de Deus, irmãos. Me desculpe. É a palavra de Deus. Porque se nós não entendermos assim, é sinal que eu e você nos achamos melhores daqueles servos fiéis que Deus recolheu. E não somos. Se tem algo que eu e você merecemos, sabe o que é? É o inferno. É a única coisa que nós merecemos. Eu não mereceria estar aqui hoje. Eu não mereceria estar vestindo isso hoje. Eu não mereceria ter a família que eu tenho. Eu não mereceria ter comido hoje. É a graça de Deus.
E se eu sou soldado do Senhor, eu não vou me intimidar. Eu vou enfrentar a luta, eu vou enfrentar Golias. Por quê? Porque eu sou soldado daquele que é o general dos generais. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Deus dos deuses. Ele é soberano, tem governo sobre tudo e sobre todos.